fazer a tier list dos chips de Percy Jackson. Já fizemos um vídeo falando dos casais de Percy Jackson, que são os casais que realmente namoraram. Agora vamos fazer aqui uma tier list de chips, que tanto já foram canons, quanto são coisas que o fandom imaginou e que... Tem certas coisas, gente, que o fandom imagina que eu fico meio zé, viu? E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque eu só achei 15 casais. Eu só consegui lembrar de 15 casais. Mas eu tenho certeza que tem mais, porque o fandom é meio louco. Então vamos começar já esse vídeo, né? Eu acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Sofia, tá? Só por deixar claro. Vamos começar aqui falando aqui das posições que a gente tem. Em primeiro lugar, nós temos... Por que não aconteceu Rick Riordan? Que é basicamente aquele casal que, mano, tem uma química descarada, que a gente sabe que dava pra ser um casal foda, maravilhoso, mas o Rick resolveu o quê? Não faz sentido. Ou às vezes o Rick às vezes é cego, né? Também tem essa possibilidade. Aí a gente tem Por que não, né? É aquele casal que, tipo, você não vê logo de cara que eles têm uma química, mas conforme o fandom fala, conforme você analisa, dá pra notar que eles têm uma coisinha que dá pra trazer, viu? Tem aquele foguinho que dá pra trazer. Daria pra ser. E aí a gente tem, em terceiro lugar, em outro universo, quem sabe? É basicamente um casal que, sobre circunstâncias diferentes, até aconteceria e seria bem legal. Mas nesse universo não tem como. Às vezes infelizmente, às vezes felizmente. Aí temos, prefiro afogar com veneno. Clara referência à casa de Hades, né? Que o Percy faz lá com aquela deusa da miséria, né? É da miséria? Dos venenos, eu acho. Bom, vamos começar aqui, né? Vocês vão descobrindo os casais conforme a gente for fazendo o vídeo. No caso, eu fazendo o vídeo. Vamos começar com claro que é por que não aconteceu Rick Riordan, que é a Rhaena e a Thalia. Mano, essas gatas, elas têm uma química muito foda. Eu entendo que a Rhaena não gosta de reduzida a casal, que ela não gosta de ser chipada, mas, gente, ela e a Thalia têm uma química desde que se conheceram que é tão perfeita. Lá em O Sangue do Olimpo, pra quem não lembra, elas se conhecem lá. As caçadoras sequestram a Rhaena. E aí, simplesmente, a Rhaena tá lá amarrada. E a Rhaena consegue se desmarrar sem ninguém notar. Babei, desculpa. E aí, a Rhaena ataca a sequestradora dela, que ela não sabe no momento que é a Thalia, mas é a Thalia. Simplesmente coloca uma faquinha na garganta da Thalia, enquanto a Thalia tá deitada no chão, que a Rhaena derrubou ela. E a Thalia ri da Rhaena por conta que o Jason comentou com a Thalia que a Rhaena era uma maravilhosa. Mas a Thalia não sabia que ela era tão maravilhosa assim. Ai, gente. Mano, só essa primeira cena delas é claro um romance, gente. Ai, fora a química lá em A Tumba do Tirano. Cara, elas têm uma química muito boa que dava pra ser explorada. Ainda mais que elas são caçadoras, dá pra gente ter um desenvolvimento de, tipo, elas perceberem que elas são apaixonadas umas pela outra, que nem aconteceu com a Jo e com a Amy. E aí, mano, Ai, seria tão legal. Mano, eu tenho esperança, viu? Porque, mano, elas são caçadoras, então elas têm a imortalidade. Então, tem tempo pra elas notarem. E pro Rick também notar. Vamos continuar. Vamos pra um que é Prefiro Afogar-me com Veneno, que é o Luke e a Thalia. Eu sei que tem gente que shippa, eu sei que tem gente que gosta, mas, mano, eu nunca gostei. Mesmo antes do Luke ser tomado lá por Cronos, quando a gente tem... Sabe quando lá em O Diário da Semideus a gente tem um capítulo que é meio que narrado pelo Luke, que é como se fosse um diário do Luke? Eu não shippo desde aí, gente. A Thalia merece coisa melhor, viu? O Luke não presta desde sempre, então... prefiro afogar-me com veneno a ver esse casal existindo. Clarice e Selena, claro. Gente, é um casal que é óbvio que eles vão por... Por que não aconteceu, Rick e Riordan? Porque, gente, elas são muito fofas juntas. Elas têm... Mano, depois que o Charlie vai de arrasta lá em Último Olimpiano, o jeito que a Clarice protege a Selena e fica defensiva com a Selena, e, mano, aquilo dali era pontinha, era um negócio... Foi migalhas que a gente teve dessas duas juntas, porque, mano, é uma filha de Afrodite com uma filha de Ares, cara. Seria impecável. E sim, eu prefiro Selena e Clarice do que Selena e Charles ou Clarice e Chris. As duas foram pegas pela heteronormatividade. Mas sim, cara, eu preferia 1000 vezes mais que elas fossem um casal. Rick, por quê? Como é, tipo assim, até que eu gosto dos namorados delas, eu imagino até um quadrisal entre os quatro. Seria interessante.
Tá bom, vamos lá, vamos continuar. Piper e Annabeth. Eu vou dizer que eu tenho uma certa dificuldade de shippar a Percy e a Annabeth com outras pessoas, porque pra mim, Percy e a Beth é tipo supremacia, não tem casal melhor que eles. Mas, tipo, eu acho que em outro universo, eu acho que aconteceria, viu? Elas têm uma química gostosinha lá. Lá naquela cena o Sangue do Olimpo, quando elas estão lá, acho que no templo dos filhos lá de Afrodite e Ares. Mano, quando a Piper puxa o rostinho da Annabeth pra perto, a gente fica. Uma gaysice aqui? Umas duas sáficas aqui? Bom, acho mais, gente. Então, tipo, num universo em que o Percy não existisse, eu shipparia muito as duas, viu? Sinceramente, eu entendo quem shippa. Agora, Percy e Rachel. Prefiro afogar com veneno, viu? Não. Pra mim, eles são amigos e a amizade deles eu acho muito gostosa, por sinal, sinto falta. Eu acho que eles têm uma amizade muito interessante, é muito lá em Último Olimpiano, lá na Batalha do Labirinto, é muito, tipo, entendível a amizade deles. Que a Rachel precisava de uma normalidade da família louca dela e o Percy precisava de uma normalidade dos deuses loucos. Então, tipo, eu acho a amizade deles muito fofinha, eu acho muito legal. Só que casal, não, não, nunca. Vamos aqui, Percy e Nico. Prefiro afogar com veneno, porque, mano, quem que pensou nisso? Até o Nico tem vergonha de ter tido um crush no Percy, gente. Vocês estão achando o quê? Mano, é cada. Ai, tem chip pior, viu? Tem um certo chip que eu lembrei agora, que envolve Nico, eu não entendo esse chip, viu? Mas, ai, Percy e Nico, tem nada a ver, gente. Fora que o Nico já falou, o Percy não é o tipo dele, misericórdia, gente, para com esse fanfic. Fora que eu acho meio errado, que o Nico tinha 10 anos e o Percy tinha 13, 14 anos quando eles se conheceram pela primeira vez. Eu acho isso muito estranho. Você ter essa idade, essa diferença de idade. Piper e Léo. Eu vou dizer, eu não shippo. Muita gente shippa porque acha que eles têm uma relação que pode dar um casal. Mas eu, sinceramente, eu vejo eles como irmãozinhos, sabe? Tipo, prefiro afogar com veneno. Porque, cara, eles são muito uma relação de irmão, sabe? Não consigo ver eles como casal. E quando eu vejo alguém shippando eles tendo relações românticas e tal, eu acho muito estranho. Eu sinto como se você estivesse fazendo dois irmãos pegarem. Tipo, não faz sentido pra mim. Então, não. Léo e Hazel. Não. Prefiro afogar com veneno, cara. Esse negócio foi um surto da cabeça do Léo e da Hazel, cara. E do Frank. Mano, tipo, mais nada a ver, só por conta que o Léo era neto do crush da Hazel, mano. Eu acho que isso foi loucura da cabeça do Rick mesmo, porque não faz nem sentido. Então, tá bom, vamos lá. Ai, um que muita gente esquece. Ai, que me dói. Me dói, porque eu acho que, mano, seria perfeito juntos, que é Léo e Echo. Pra quem não lembra, a Echo aparece em A Marca de Atena lá, quando a Hazel e o Léo eles vão pra aquela ilha pra tentar achar um negócio eu acho que é Imperial Bronze, de bronze imperial que eles têm que achar. E eles encontram a Echo. A Echo, basicamente, ela meio que tem uma maldição, que ela repete tudo que os outros dizem, e ela é meio que invisível. E ela tem um crush mó fudido aí no garoto lá, que é um narcisista, eu acho, né? Porque, mano, ele fica encarando o próprio reflexo fixamente. Se acha o reizinho do mundo. E, mano, eles constroem uma relaçãozinha aqui que eu acho muito legal. E eu acho que, mano, teria sido 1000 vezes melhor do que enfiar Calypso. Mano, eu daria tudo. Eu daria muita coisa pra simplesmente a Calypso não existir e a promessa, a grande promessa da profecia e tal, fosse a promessa que o Léo fez pra Echo. De tentar lembrar dela, de lembrar dela. Mano, seria tão mais bonito. Essa garota tem muito mais sal, gente. Ela é legal. Mesmo tendo que repetir tudo que os outros dizem, ela consegue ser sarcástica com o Léo. E, mano, tem uma química gostosa. Tem uma química boa. Só que não acontece, né? Eu vou dizer aqui, eu vou colocar, eu acho que em outro universo, quem sabe, né? Que eu não acho. Seria interessante. Eu vou colocar aqui, por que não aconteceu, Rick Riordan? Eu tenho esperança ainda de acontecer, viu? Porque não acabou a saga. Quem diz que ela não pode voltar?
Quem disse que ela não pode voltar? Não precisava de promessa, gente. Seria muito foda. O Léo, lembrando da época, indo atrás dela. Ia ser mil vezes melhor. Tipo, se o Rick quer enfiar um romance pro Léo sem ser o Jason, né? Porque infelizmente o Jason foi de arrasta. Vamos falar já de Van Grace, né? Já comecei o assunto de Van Grace. Eu entendo que não chipa, mas eu chipo. Eu vou colocar já aqui em por que não aconteceu, Rick Riordan. Mano, eu entendo que não chipa, porque eu acho que é uma coisa que o chip cresceu em mim. É só que, mano, eu acho uma ideia muito legal o relacionamento deles, por conta que o Jason é visto como esse garoto perfeito, só que ele não se sente como um garoto perfeito, ele não quer ser esse garoto perfeito. E o Léo se sente invisível e não desejado por ninguém. E fora que, mano, tem umas interações dele que eu amo, por exemplo, lá em O Herói Perdido, quando o Jason ainda tá sem memórias, primeiramente tem aquela piada que o Léo faz com ele, que tipo, já que você não lembra de nada, eu posso contar todas as piadas de volta, né? Já que não lembra das piadas, eu vou contar tudo de novo. Eu amo isso. Tem um momento que, tipo, o Léo se abre com o Jason e fala que pro chalé de Hefesto, quem nasce com poderes é meio que uma maldição, tá trazendo coisa ruim. E aí o Jason fala que talvez seja o contrário. Quando em tempos difíceis, os filhos, pessoas com poderes de fogo que venham. Eu acho essa cena muito fofinha entre os dois. E fora que tem um momento que, mano, o Léo descreve como a cicatriz do Jason fica quando o Jason tá indo pra falar alguma coisa. E eu fico, que tu tava encarando a cicatriz ou como do menino? Tem certos momentos que o Léo é muito gay, cara. Então, tipo, eu acho que dava pra construir uma coisa muito legal. Ainda mais que tem esse negócio, né, da profecia, que um tem que morrer e o outro tem que viver. E meio que literalmente é isso que acontece, né? Teria como construir um romance muito legal, sinceramente, sabe? E muito trágico. Cara, eu amo um romance trágico às vezes, viu? Seria muito interessante se o Rick tivesse construído o relacionamento deles do que da Piper e do Jason. Porque, mano, imagina, os dois, eles são um casal e aí eles têm que. Um vai ter que morrer. Um ou outro vai ter que morrer. Isso seria, mano, isso seria. Ai, Ricky, por que você não fez acontecer, cara? E pior que não tem nem esperança, porque o Jason foi de arrasta. Odeio o Rick, cara. Tá, vamos continuar aqui. Rena e Jason. Vamos inaugurar aqui o porquê não, né? Eles são um casal que, tecnicamente, eles aconteceram, só que não temos nenhuma, tipo... Aconteceu, mas não aconteceu, sabe? Fica muito aberto ainda como é que era o relacionamento dos dois. E eu queria ter um livro do Acampamento Júpiter pra saber como é que aconteceu o relacionamento... Como é que era o relacionamento deles. Porque... Porque o Percy, ele lembra da Annabeth, né? Lá em O Filho de Netuno, ele lembra da Annabeth. Que eles tinham um relacionamento. Só que o Jason ele não lembra do relacionamento dele com a Rena. E aí eu queria saber como é que era o relacionamento deles, porque também pra sofrer junto com a Rena, né? Porque a Rena ela não fica muito feliz do Jason ter seguido em frente e esquecido ela. Tipo, eu acho que tinha como ser uma história bem interessante. Eu acho que. Eu entendo quem chipa. Eu entendo. Ainda mais, tipo, se a gente tivesse um livro do Planeta Júpiter e tal, seria muito legal, né, gente? Do passado, o que tava acontecendo nos Olimpianos. Eu entendo, tipo, pra quem chipa o casal. Agora vamos pra Jason e Percy. Por que não, né? Por que não? Eu vou colocar em por que não, né? Porque, mano, é um chipzinho. Não, vai. Vou colocar em outro universo, quem sabe, tá? Vou colocar em outro universo, quem sabe. Porque eu entendo, mano, eles têm uma rivalidade que é muito, muito, muito grande. Eles têm uma rivalidade que, mano, eu entendo quem shippa. Só que por conta de existir Percy e Annabeth no mesmo universo, eu não consigo shippar os dois. Mas, mano, no universo à parte, em que eles tivessem que lidar essa rivalidade aí virasse um romance, mano, ia ser muito legal. Mas eu acho meio estranho, né? Porque tecnicamente a gente sempre coloca muito eles como primos. Mas não tem nem os deus mesmo, então dane-se. Dane-se. Tecnicamente o Percy é o quê? A Annabeth é meio que sobrinha do Percy, então tipo, dane-se. Dane-se os deuses. Octavio Rate, prefiro afogar com veneno. Mano, eu não entendo quem quer chipar alguém com o Octavio. Esse bosta, mano, você deve odiar. Mano, as pessoas devem odiar demais a Rachel. Pra querer botar ela com o Octavio. Gente, faça-me o favor. É o Octavio, esse bosta, esse nojento que. Não entendo. Não entendo e odeio esse chip. Eu odeio qualquer chip com Octavio.
Agora, a Hazel e o Sammy. O Sammy, que é o crushzinho de infância da Hazel, eu acho que eles são muito um casal muito fofo. É muito bonitinho, porque seria muito bonitinho se eles fossem um casal, porque, tipo, eles não são realmente um casal. É que eles não realmente namoram. Mas são um romancezinho bonitinho que. Imagina, eles são meio que melhores amigos de infância, poderiam ter ido para amores da vida. Seria muito fofo, só que não aconteceu, né? Porque a Hazel morreu. E eu vou colocar em outro universo, quem sabe? Por conta que, mano, eu shippo demais Hazel e Frank. Eu acho que eles combinam muito mais. Eu sou apaixonada por eles. Só que eu vejo uma fagulhinha entre Hazel e Sammy. E quem sabe um universo à parte em que a Hazel não morre, eles seriam. Na verdade, meio que esse daí meio que era pra acontecer se a Hazel não tivesse morrido, tem um cachorro latino. Meio que era pra acontecer se a Hazel não tivesse morrido. Então eu acho que no universo à parte eles seriam um casal muito bonito. Só que eu fico feliz de ter acontecido porque temos Hazel e Frank. São perfeitos juntos. Agora vamos lá pra finalizar com chave de ouro. Rachel e Annabeth. Chipo. Confesso que a batalha Beto, mano, eu já tava com. Mano, essas duas brigando. Annabeth, tipo assim, as duas meio não brigando, né? A Annabeth mais tava com raiva da Rachel por conta do Percy. Eu juro, tava certo momento que eu tava falando, minha queridas, se peguem. Deixa o Percy. Esquece o Percy. Peguem-se vocês. Seria muito interessante. Imagina. As duas meio, tipo assim, cagam pro Percy. E as duas ficam juntas. Eu acho que em outro universo, quem sabe? Porque, mano, eu acho que elas têm uma química muito gostosa. Primeiro, que elas têm. As duas têm os pais bem ausentes, pais questionáveis, tanto o pai quanto a mãe, né? Meio questionável. Então, eu acho que, mano, seria muito interessante. Fora que a Annabeth é arquiteta, a Rachel é artista. Eu acho que, mano, seria um casal muito, muito foda. Muito interessante, muito bonitinho. Então, quem sabe no outro universo em que não existe o Percy, né? Porque Percy da Beth. E que a Rachel não fosse o oráculo, né? Porque a gente tem que lembrar que a Rachel é o oráculo, ela não pode ter relacionamento nenhum com ninguém. Quem sabe as duas formassem um casal bonitinho. Então, em outro universo, quem sabe? Bom, gente, essa aqui foi a minha tier list, o meu rankzinho de casais. Comente aqui embaixo quais casais eu esqueci e também faça a sua própria tier list, gente, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Dessa vez eu vou lembrar, porque no outro eu tinha esquecido de deixar a tier list na descrição. Coloquei, tá, gente? Que eu lembrei, eu coloquei. Mas foram 2 dias depois que o vídeo saiu, pelo menos. Na verdade, foi uma semana depois que o vídeo saiu. Quase. Então, tipo, nesse vídeo eu não vou esquecer. Aí vocês podem fazer suas tier lists, ou vocês podem até fazer aqui nos comentários, me conta aqui se vocês concordam com esse ranking ou não. E comenta aqui quais casais eu esqueci, porque provavelmente eu esqueci alguns. E se vocês querem parte 2, que eu posso fazer uma parte 2. Que eu amo esse lance de ranquear casal, de casais, mano. Ai, me diverto com isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cachorro late por um segundo. Mais um segundo. É incrível, eu falo cachorro late. Já notaram? Vamos voltando. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostam de vídeos de Percy Jackson, porque eu planejo trazer mais vídeos de Percy Jackson. Por sinal, eu tava pensando em fazer uma análise do filme de Percy Jackson, que eu tô com uma vontade não tão satisfatória de ver. Eu tô com essa vontade, mas eu não tô feliz com essa vontade que eu tenho. Mas então, comentem embaixo se vocês querem que eu faça esse vídeo. E é isso. Tchau!